Bom, vou começar agora a nossa apresentação na atividade 1, que é um ensaio de tração, na disciplina de termodinâmica. O meu grupo é formado por mim, Anderson Carlos da Silva Moraes, e por João Vitor da Silva Cruz. Bom, para começar o nosso ensaio de tração, vamos ter o objetivo do trabalho. E como a senhora pediu, é fazer um gráfico relacionando a nossa dilatação com a carga ou com a força, como normalmente é visto nos ensaios de tração. Identificar o limite elástico e o limite de proporcionalidade, que vão ser pontos abordados no nosso gráfico. Os materiais utilizados foram, para o nosso objeto de estudo vai ser um cadastro de tênis, algo comum e fácil de achar, uma panela, um copo, uma garrafa PET, uma régua, uma fita métrica, uma balança de cozinha e um funil. Então, após separar os materiais que vão ser utilizados, a gente agora vem para a metodologia da medição, que é justamente o passo que a gente vai explicar como foi procedido o nosso procedimento. A gente dividiu ele em 5 passos, mas é importante saber que esses 5 passos eles se tornam um ciclo, repetido em 10 vezes. E o porquê disso já eu explico. Então, primeiramente, o passo 1 foi medir a quantidade de água a ser utilizada. Para isso, a gente usou o copo e a balança de cozinha, para justamente ter uma medição mais precisa. Assim, a gente vai saber exatamente a força que será aplicada no nosso material de estudo. O segundo passo é justamente colocar essa água dentro de uma garrafa que está amarrada no nosso material de estudo, porque assim, ao colocar água, a garrafa vai ter esse peso e esse peso vai fazer com que o nosso material de estudo dilate, que é justamente ao complemento do passo 3, que o passo 3 é medir o quanto ele dilatou após essa primeira etapa, que é colocar o peso. O passo 4 é a gente retirar da garrafa essa água. Para isso foi utilizada a panela. E o passo 5 é medir a dilatação final, ou seja, se teve uma dilatação do comprimento original ou não, que é justamente para sabermos se teve uma deformação elástica ou uma deformação plástica. É importante salientar que esse ciclo foi o primeiro ciclo, e depois a gente continua repetindo esse ciclo até o peso da água chegar em 1 quilo, que é justamente ir colocando de 100 em 100 gramas cada vez. Como o João comentou e também foi abordado, nós utilizamos o conceito de força para ficar mais preciso e mais profissional. Então, nós tivemos a massa, medimos a massa em gramas, depois convertemos em quilogramas para se adequar ao sistema internacional e, por fim, calculamos a força. Como o nosso experimento foi realizado na vertical, só haveria força gravitacional atuando sobre ele. Então, a gente simplesmente multiplicou a massa pela força gravitacional, a aceleração gravitacional, e conseguiu assim a nossa força em Newton. Temos a dilatação, que seria quanto o corpo se dilatou quando a força foi aplicada, e o comprimento após dilatar, que seria essa medida quando a gente retirasse a nossa massa, quando diminuísse assim a força aplicada sobre o corpo. Uma coisa importante a ser ressaltada é que, primeiramente, antes do teste 1, houve o acoplamento da nossa garrafa no cadastro, que é justamente para fazer ele com que ele fique reto. Porém, o peso da garrafa foi desconsiderado. Continuando a ser seguido a nossa tabela de dados, aí nessa tabela agora nós temos uma comparação do que foi acontecendo ao longo do tempo, ou seja, visivelmente na tabela, o que a gente pode retirar no primeiro momento. E a primeira coisa a ser percebida é o que ocorre do teste 1 ao teste 4, que é justamente uma proporcionalidade nessa dilatação, ou seja, ao aplicar uma força, ele dilatava X, e ao aplicar uma força 2 vezes, ele dilatava 2x, que é justamente estar dilatando em 0,2 em 0,2 comparado à última dilatação. Isso foi até o teste 4. E também, até o teste 4, não houve um comprimento após dilatar, ou seja, o comprimento após a retirada do peso continuou igual ao comprimento original. A partir do teste 5, a gente tem uma quebra nessa nossa constância, que é justamente porque há um comprimento após a retirada do peso, há um comprimento após a primeira dilatação, que é uma dilatação pequena de 0,1, mas ela indica uma coisa, que é justamente o fim do ciclo elástico e o início do ciclo plástico. Agora, o comprimento final já é diferente ao comprimento original. E a partir do teste 6, a gente começa a perceber que a dilatação ela quebra essa proporcionalidade que antes tinha de 0,2. Agora, por exemplo, ela aumenta para 0,3. Isso permanecendo até o teste 9,
que dá um salto de 0,4 e para o teste 10 dá um salto de 0,5. Uma coisa também a ser percebida é que ao decorrer da aplicação das forças e ao decorrer do passar dos testes, o nosso comprimento após dilatar, após ele entrar no regime plástico, ele vai aumentando muito, que é justamente por conta que ele saiu dessa parte elástica e quebrou essa proporção, então está aumentando esse comprimento. Agora, com os dados já estabelecidos e explicados, nós podemos entrar na análise do gráfico. Aqui nós temos o nosso ensaio de tração, com comprimento em centímetros e a força aplicada. Podemos observar diversos aspectos interessantes, como uma região proporcional em uma reta até o ponto de 4,905 newtons. A partir disso, há uma mudança e diversas outras mudanças logo após. No próximo gráfico, a gente vai detalhar mais o que são essas mudanças e os pontos importantes na análise do gráfico. Bom, aqui temos a análise com os 3 principais pontos: o limite de proporcionalidade, o limite elástico e o ponto de escoamento. O limite de proporcionalidade seria o ponto onde não há mais uma proporcionalidade que a dilatação ocorre, ou quando a lei de Hooke para de ser válida. E nós podemos observar que isso ocorre após 4,905 newtons. Veja que é uma reta perfeita até lá, e após isso há uma diferença de inclinação, mostrando que já não é mais válido a partir daquele ponto. E como nós não podemos ter tanta precisão assim na força aplicada, nós decidimos escolher o limite de proporcionalidade como uma região onde ele vai se encontrar, que é entre 3,924 newtons até 4,905 newtons. O limite elástico seria o ponto onde o nosso cadarço para de ter uma dilatação uniforme, onde a dilatação dele passa a mudar e a não ser mais contínuo, não ser mais proporcional. Ou seja, se a gente dilatar o cadarço agora, ele não vai mais manter o tamanho inicial, vai ter um novo tamanho. E após o limite elástico, nós temos o ponto de escoamento. Seria um ponto definido com a dilatação de 2% no comprimento inicial e que marcaria uma região que não é nem elástica nem tão plástica. O João vai falar um pouco mais sobre isso. Então, agora, olhando o gráfico de outra maneira, em vez dos pontos, vendo os gráficos agora como fases. Então, nós temos 2 fases bem visíveis, a fase elástica e a fase plástica. Definindo o limite elástico, a gente consegue enxergar facilmente essas fases, porque anterior ao limite elástico, como o próprio nome já diz, é o limite elástico, ou seja, a partir dele vai ter uma quebra não elástica, vai ser uma quebra plástica. Então, anterior a ele é a fase elástica e após ele é a fase plástica. E, além disso, há uma fase que está subtendida e está escondida entre esses 2 pontos, que é justamente, retornando o gráfico, vendo o ponto de escoamento e essa região aqui que está marcada. E o que isso significa? Porque a quebra do limite da fase elástica para a fase plástica não é uma quebra repentina. Ela tem alguma coisa que vai acontecendo para depois virar plástico. E isso ocorre justamente na nossa região de escoamento, que é uma região que está saindo do elástico e está virando plástico. Então, não é um nem outro, mas não dá para dizer que é mais elástico, por isso que ela está vindo após o limite elástico. E já está na fase plástica, porque pode ocorrer deformações plásticas daquela região. Feita a análise do nosso gráfico, a gente agora resolveu colocar fotos dos testes. Do teste 1 até o teste 10, que foi a quantidade de testes que a gente fez, dividido em três imagens. A primeira imagem, assim, a imagem da carga que a gente vai adicionar ao nosso material de estudo. A segunda imagem sendo a medição após a colocada dessa carga, ou seja, após essa força, o quanto o nosso cadarço dilatou. E o terceiro é retirando a força, medindo para ver se ele dilatou permanente ou não. Isso sendo o teste 2 agora, e percebe-se também o aumento da carga lá na primeira imagem. Teste 4 e o teste 5. A partir do teste 5 foi quando começou a haver dilatações permanentes, ou seja, aqui nessa terceira imagem já está marcando 20,1, que foi a dilatação permanente, diferente do tamanho original, que era 20 centímetros. Isso continuando a permanência, como pode-se notar, no teste 6, 7, 8, 9 e o último teste, o teste 10. Aqui nós temos vídeos dos nossos experimentos e como foi feito. Aqui o primeiro vídeo sendo colocado a força
a medição e a retirada da mesma. E essa foi nossa apresentação. Obrigado pela atenção.